irmãos, hoje nós continuamos a nossa série, terminamos semana que vem. A nossa série chama-se Encontros com Jesus e o objetivo dessa série tem sido refletir sobre algumas pessoas, algum grupo de pessoas que se encontrou com Jesus em algum momento da sua vida e o que esses encontros geraram. Nós, por exemplo, conversamos sobre o encontro de Jesus com Natanael, Jesus com Nicodemos, Jesus com uma multidão quando ele multiplicou pães e peixes. Semana passada a reflexão foi sobre a ressurreição de Lázaro, ou seja, quando Jesus vai até Betânia e lá ele encontra-se com as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, e ali ele ressuscita Lázaro. E essas pessoas nunca mais foram as mesmas. E hoje a nossa reflexão é encontros com Jesus, a revolução do lava-pés. Esse é o nosso tema de hoje, a revolução do lava-pés. Mas por que a revolução do lava-pés? Eu queria começar hoje, conversando com vocês, com essa frase. Consumo logo... Aquele é o René Descartes, um cara que escreveu uma frase dizendo absolutamente o contrário daquilo ali. Mas me parece que na nossa sociedade, no nosso tempo, essa seja uma frase mais concebível para a nossa geração. Porque parece que é realmente isso, consumo logo existo. Porque na sociedade atual, no nosso contexto, no nosso convívio, quem não consome parece que não existe. E aqui, quando eu estou falando de consumo, eu estou falando não de capitalismo, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de cultura do lucro, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de cultura de consumo, quando consumir, na verdade, é o ato de comprar, o ato de gastar, o ato de ver, quando você passa seu cartão de crédito, digita sua senha, o ato de você ver aquela folhinha azul, escrito Cielo em cima assim, quando ela sai, aquilo te gera prazer. A ideia é quando você chega, olha uma vitrine, tu entra, abre sua carteira, quando você consegue pagar à vista, aquele negócio ufa! Gera, sabe, aquela alegria no coração. Gera aquele negócio assim, uau, que maravilha! Eu não consigo viver sem isso. Mas por quê? Porque a cultura de consumo, ela tem algumas características. Que características são essas? Primeiro, a primeira característica é uma alta competitividade. Mas que alta competitividade é essa? A cultura de consumo faz com que a gente olhe para o outro, já que a gente quer comprar e consumir, a gente olha para o outro como sendo não o nosso semelhante, mas sendo o nosso adversário. E de que maneira isso acontece? Na cultura de consumo, como quem tem poder de compra é quem manda, a ideia é, se eu não tiver um carro melhor do que você, eu sou pior do que você. Na cultura de consumo, a ideia é, se a minha casa não for mais arrumada do que a sua, então você é melhor do que eu. Na cultura de consumo, se você pode comprar e consumir mais do que eu, significa que você é um ser humano melhor do que eu. A competitividade no nosso tempo diz o seguinte: o ser humano não vale o seu caráter, mas o ser humano vale o quanto limite o cartão de crédito dele tem. Por isso, a briga pela qual nós temos é quem consegue uma linha de financiamento maior. Essa é a nossa disputa. A nossa disputa é quem consegue pagar uma prestação maior. Quem consegue chegar primeiro no final do financiamento do carro que ele fez. Alta competitividade. Mas não é só isso. É uma ênfase nas aparências. Mas por que ênfase nas aparências? Porque, eu já falei isso aqui com vocês, antigamente, e quando, talvez vocês tenham mais de 50 anos, que usavam quichute na escola, vocês lembram disso? Os meninos?
Lembra? Quem lembra disso? Quem usava... Olha. Então... Ah, tá. Tem uma turma falando, olha, não chegou aos 50. Ó. A turma do Quixute, baiano, lá na Bahia vocês usavam o quê? Conga? O que é isso? Conga? Rapaz, eu tô muito novo mesmo. Senhor Lee, eu tô precisando andar mais com o senhor. É? O senhor usava o quê, senhor Lee? O senhor usava o quê na escola? Era conga também? Era de corda? É, olha. Vocês verem que coisa? Era o que a gente usava. Agora hoje, o que conferia valor a isso era quem usava. Mas no nosso tempo, o que confere valor a alguma coisa é a marca que a gente usa. Você pode usar uma camisa de grande valia, só que se ela não tiver um certinho da Nike assim, não vale nada. E é engraçado que quando a gente olha, tá escrito assim, né? Made in Teixeira de Freitas. Mas tem a marca. Existe uma ênfase no nosso tempo na aparência. Repara que a gente saiu, o telefone celular, quando começou... Quando começou era aquele que você botava a bateria na mochila e usava ele aqui, né? Aí você abria ele assim, levantava a antena, rodava a manivela para ele usar. Depois disso ele ficou pequeno. Quanto menor, melhor. Hoje, cara, o telefone celular você vê o cara na rua assim, oi? Hein? Ó. Eu vou mostrar porque eu falo do crime e mostro a prova. Olha aqui. Hein? Isso é um celular. Vocês estão... Não vou dizer de quem é não, fecha o olho aí. Mas é uma ênfase nas aparências, porque a gente é o que a gente usa. Se o cara não usa determinada marca, não vale. Não pode. A gente não se sente bem. Parece que existe essa ditadura da marca, a gente precisa usar ela. Mas é uma insaciedade. Ninguém está satisfeito. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Porque, reparem que o sistema é assim, preparado para que a gente consuma. Então, quando você conseguiu juntar dinheiro e comprou um computador, já saíram 4, 5 melhores do que o que você já tem. Alguns estudos dizem que, na verdade, a tecnologia já está desenvolvida para daqui a 10, 20, 30 anos. Só que os caras vão soltando isso devagar para a gente. E vão soltando devagar. Então, quando você consegue terminar de pagar a televisão de 40 polegadas, já saiu a de 90. E aí você está louco atrás disso. Porque a gente nunca está satisfeito e sempre quer um pouco mais. Porque isso é a nossa cultura de consumo. Mas a cultura de consumo ainda tem essa questão do egocentrismo, ou seja, no fim das contas, quem é que tem que estar satisfeito? O eu. Então, a ideia do eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem, eu preciso estar satisfeito, e para eu ser realizado eu preciso comprar. Aí, dá uma olhada nisso, que eu fiquei assustado. Você está conseguindo ver essas fotos? Isso aqui é o lançamento de um dos iPhones. Então, uma semana antes do lançamento, a turma está parecendo escola do governo. Lembra que antigamente, quando você fazia fila na escola para poder guardar a vaga? Isso aqui é uma semana antes de um desses iPhones ser lançados. Então, a Apple falou assim, olha, semana que vem a gente vai lançar. Só que agora tem um pré-lançamento. Aí, no sábado anterior, milhares de pessoas fazendo fila para conseguir, uma semana antes, comprar alguma coisa que uma semana depois vai estar em todas as lojas. Isso é cultura de consumo. Porque se você perguntar a essas pessoas, por que você está nessa fila, cara? Daqui a 7 dias isso vai estar em qualquer loja. Só que o cara não consegue. Ele não consegue. Porque a Apple descobriu que, na verdade, a nossa geração é uma geração de praticidade, mobilidade, conectividade e, especialmente, individualismo. Então, como todo mundo quer ser melhor do que o outro, esses caras correm uma semana. Gente, são 7 dias antes. 7 dias antes. Para poder comprar alguma coisa que 7 dias depois... Número 1, ninguém vai morrer por causa disso. Eu não estou falando que isso aqui é arroz e feijão.
Isso aqui é um telefone celular que uma semana depois vai estar na mão de todo mundo. E você pensa que o preço é mais barato? Pelo contrário, é mais caro. Então você paga mais caro para ter alguma coisa 7 dias antes. Vai entender o que é isso. Isso é uma cultura de consumo. Quando termina, você fala, para que a gente fez isso? Bom, fenômenos da cultura de consumo. E aí, eu estava pensando nisso, são 2 fenômenos dessa cultura. Primeiro, quando a religião do cara vira o consumo. Ou seja, quando consumir se torna um ato religioso. O que é consumir se tornar um ato religioso? Quando o consumo se torna um ato religioso, é mais ou menos isso aqui, ó. Acompanhe esse negócio que eu achei isso fantástico, por favor. Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno. Se alguém vai à Europa e visita uma pequena cidade, onde há uma catedral, deve procurar saber a história daquela cidade. A catedral é o sinal de que ela tem uma história. Se você vai numa cidade do interior, se você procura uma igreja, por exemplo, você está aqui no Espírito Santo, você chega ali em Domingos Martins, no centro da cidade tem uma igreja luterana. Quando você vai pesquisar a história, a igreja está automaticamente ligada ao desenvolvimento sociocultural daquele lugar. Na Europa e no Brasil, da mesma maneira. Mas, olha que coisa curiosa. Na Idade Média, as cidades adquiriram status construindo uma catedral. Hoje, no Brasil, a gente constrói um shopping center. É curioso. A maioria dos shoppings, ou dos shopping centers, tem linhas arquitetônicas de catedrais muito bem feitas. Reparem, eu fui no convento levar as crianças para ver a vista. Lá do convento você vê o shopping Vila Velha, aquele novo, na frente da UVV. Cara, literalmente, parece uma catedral. O troço é enorme, é grande demais da conta. Quando você olha, o pé direito é aquela coisa assim enorme, para que quando você chegue dentro dele, você se sinta pequeno. Essa é a ideia da arquitetura, é isso que está por trás. Neles, ou nos shoppings, a gente não pode ir de qualquer maneira. É preciso vestir roupa de missa de domingo, não é mais ou menos assim? Para a gente ir no shopping, a gente tem que estar arrumadinho. Lá, ou ali dentro, sente-se uma sensação paradisíaca. Por quê? Porque não há mendigos, criança de rua, sujeira e não tem nada disso. E é curioso, é porque o fenômeno dos shopping centers é exatamente esse. Por que eles têm crescido muito? Exatamente, uma das razões é por esse efeito visual. Você vai na rua, você além de ver coisas feias, você tem um sentimento de insegurança muito grande, e se você está num lugar como um shopping, você não sente isso. Essa que é a ideia. Aí olha só, entra-se naqueles lugares, e o som gregoriano é mais ou menos, eu não sei se você já teve o privilégio de entrar numa loja dessas de shopping, de departamento. A música que fica tocando. Eu fui pagar uma conta um dia com a Aline, e eu estou vendo que tem um negócio me incomodando. E eu não consegui entender o que era. A gente estava numa dessas lojas de departamento, e eu não consegui entender o que era. Teve uma hora que eu olhei para a Aline e falei, mas não é possível, é a música. Parecia que eu estava dentro de uma boate. Porque 2 horas da tarde, lá dentro da loja, ficava assim, tum, 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 tum. Falei, credo. Que coisa horrorosa. Mas a música é para te gerar euforia e a euforia fazer com que você consuma mais. Essa que é a ideia. A ideia é que a música leve você a se sentir dentro de uma catarse para que você possa gastar um pouquinho mais. Olha que coisa. Observam-se os vários nichos, todas aquelas capelas com os veneráveis objetos de consumo. Quando você entra numa loja ou você entra no shopping, você vê várias capelinhas, cada uma delas com seus objetos de consumo. E quem é que vem te receber? As belas sacerdotisas. E o que eu acho engraçado
é que até o cheiro da loja é preparado para que você compre. A gente foi almoçar no shopping, aí estavam abrindo as lojas, né? Aí tá levantando uma fumacinha assim. Aí eu olhei, tava com o sermão na cabeça. Aí a Aline falou: credo, tem alguém fumando no shopping. Falei: não, era a mulher jogando perfume, para que quando você passe na frente da loja, você sinta o cheiro e tenha vontade de entrar. Interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. Porque você é preso até pelo cheiro. É muito curioso isso. Quem pode comprar à vista, sente-se no reino dos céus. Se deve passar cheque pré-datado, pagar a crédito, entra no cheque especial, sente-se no purgatório. Mas se não pode comprar, certamente vai se sentir no inferno. Isso é quando o consumo é uma religião para nós. Se o cara compra à vista, beleza, estou no reino dos céus, me sinto bem, estou salvo. Se ele compra no prazo, ele está no purgatório esperando a redenção da sua alma, até que ele possa pagar. E se ele não pode comprar, ele está condenado ao inferno, porque ele perdeu tudo. E é curioso, felizmente, terminam todos na Santa Ceia pós-moderna, irmanados na mesma mesa, com o mesmo suco e o mesmo hambúrguer, da mesma cadeia do McDonald's, dizendo: glória ao teu nome, Senhor, porque nós pudemos comprar. Esse é um texto do Frei Beto, e ele tem exatamente um arquivozinho, ele escreveu há um tempo, sobre essa cultura de consumo, mas é assim que a gente é assim que as coisas são no nosso tempo. A nossa Eucaristia ou a nossa Santa Ceia é feita na praça de alimentação, cada um traz o que quer, e ali a gente faz a Santa Ceia do consumo, e é isso que acontece. Então, o que acontece com muitos de nós, meus irmãos, é que a gente está tão refém desse negócio, a gente está tão refém da compra, que isso virou a nossa religião. E alguém me perguntava assim: mas como isso é a nossa religião? Eu não estou dizendo que você não pode comprar o que você gosta. Não é disso que a gente está falando. Não estou dizendo que você não possa sentir prazer em comprar. Não é disso que nós estamos falando. Agora, há pessoas que são extremamente dependentes de comprar. O cara tem que comprar. Se ele não compra, ele perde a noite de sono. Se ele não pode comprar, ele se sente pior do que os outros. Se não está na hora de comprar, ele sente que tem alguém melhor do que ele. Se ele não tem condição de gastar aquilo que ele queria gastar, naquilo que ele queria gastar, a vida do cara acabou. E há quem entre em depressão. Há casamentos que acabam por causa disso. Nós acabamos de fazer uma série sobre família e eu falei com vocês que a maioria dos casamentos não acabam por causa de sexo. O sexo não é a maior causa de término dos matrimônios. A maior causa de término de matrimônios no Brasil é por causa de dinheiro, finanças. Porque nós somos reféns de uma cultura de consumo em que a gente normalmente gasta o que não pode. E compra o que não quer, compra o que não deve, porque senão se sente mal, senão se sente escravo, senão não se sente dentro do padrão que foi colocado. Minha gente, isso é quando o consumo se tornou uma religião para nós. Aí olha só, porque agora tem um outro lado. Porque um outro perigo da cultura de consumo é porque ela chegou na igreja. E o fato dela ter chegado na igreja, o consumo da religião. Sabe quando é isso? É quando a religião se torna um produto de consumo. É quando Deus, já que a gente está em tudo quanto é lugar, consumindo, comprando, e de acordo com o que eu posso pagar, eu tenho o que eu quero, tem um monte de gente que chega diante de Deus e acha que com Deus, de acordo com a sua barganha, de acordo com o que você pode pagar, de acordo com o que você faz para Ele, Ele é obrigado a te responder. Ele é obrigado a fazer o que você quer. Sabe o problema disso? O discípulo de Jesus passa a se tornar cliente. E quantas pessoas não se tornaram clientes da fé? Vocês querem ver? Olha o problema do clientelismo da fé.
Porque o cliente sempre procura satisfação. O que é isso? É quando você, por exemplo, vem à igreja, e quando você vem à igreja, o que você está procurando? Satisfação. Você está procurando se satisfazer. Se o que eu estou pregando não te agrada, se a temperatura do ar-condicionado não está boa, se 2 ou 3 olharam para você porque deram uma topada lá embaixo na entrada na escada, se 2 ou 3 olharam para você de uma maneira diferente, você sai daqui dizendo assim: não fui bem atendido hoje lá na igreja. Hoje não me receberam bem. Isso passa pela nossa visão de Deus, a visão que alguns têm, por exemplo, de que se Deus não atendeu a minha oração, então esse Deus deve estar com problema. Se Deus deve estar com dificuldade, se Deus deve estar com deficiência, porque cliente procura satisfação, e quando eu chego para a igreja não querendo ser discípulo, mas querendo ser cliente, o que eu estou buscando? Satisfação. Pior, o cliente está querendo alguma coisa nova o tempo todo. Você que tem loja, por exemplo, você sabe que o cara chega lá, olha tudo que você tem, ele fala: não tem o que eu quero, então deixa eu ir para outra. Aí a gente tem que ser igreja de programa, porque a gente tem que ficar atendendo a necessidade de todo mundo. A gente tem que ser um tipo de igreja que agrada a todos. Todos vêm aqui e precisam ser agradados. Porque se eu falar alguma coisa que foi de encontro com o irmão, eu acho que eu vou trocar de lugar, pastor Rômulo não falou o que eu queria ouvir, afinal de contas. Se minha mulher brigou comigo antes de eu vir para cá, pisou nos meus 3 dedinhos do pé, não cheguei aqui bem, hoje não falei coisa com coisa, o cara vai embora e fala: pastor dessa igreja, eu vou te contar uma coisa, hein? Se a galera da música hoje, o negócio ficou meio atravessado, música tem vezes que você ensaia, o negócio não anda. Aí o cara fala assim: rapaz, que igreja ruim essa aí. E aí a gente tem que ficar criando novidade para ficar segurando. Você quer ver um pior problema disso? Quando a igreja vai tratar de juventude, você tem que ficar criando troço para segurar menino dentro de igreja. Cara, isso é a pior coisa que tem. Isso é terrível. Porque você precisa ficar criando evento para ficar segurando o moleque dentro de igreja. Isso é muito difícil. E o limiar disso é muito pequeno. É muito complicado. Olha lá, consumidor ou cliente, ele não está querendo saber do que ele precisa fazer. Ele está querendo os direitos dele. E igreja é mais ou menos assim. Eu era seminarista ainda, um cara chegou para mim e falou assim: ô Rômulo, essa expressão nunca saiu da minha cabeça. A gente estava assim parado, lá em Minas, ele olhou e falou assim: pega aquele envelope ali para mim, por favor, envelope de dízimo. Aí eu peguei o envelope de dízimo e ele falou: não, hoje é dia de eu pagar o dízimo. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu nunca conversei com ele sobre isso, por isso não cito o nome. Mas eu acho interessante quando a gente usa essa expressão: hoje é dia de pagar o dízimo. É o que? É a sua cota? É a franquia que você tem para ser membro da igreja? O que é isso? Pagar o dízimo. Espere, que coisa é de pagar dízimo? Eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca li isso na Bíblia. Mas na religião de consumo, a gente paga dízimo. Porque a gente paga dízimo para gozar dos direitos que a gente tem. E aí o cara é mais ou menos assim: eu não estou curtindo muito esse negócio que o pastor está falando, esse mês eu não dou dízimo não. Porque ele usa dízimo como se fosse alguma coisa de manutenção ou de controle dele. Não, eu não estou afim, o conselho da igreja tomou algumas decisões que eu não gostei. Não, esse mês eu não vou dizimar, vou segurar a onda aqui, Deus sabe de todas as coisas. Isso é uma cara de pau do tamanho do mundo, mas tem gente que pensa desse jeito. Há hipócritas que acham que isso é uma manutenção e um controle que ele tem sobre as autoridades que Deus colocou sobre a vida dele. Isso é tão absurdo e tão demoníaco, mas acontece. Como se o cara usasse dízimo como se fosse uma espécie de mecanismo para controlar, porque aqui só pode acontecer o que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, eu procuro outro lugar, né? Eu vou dar uns 6 meses para ver se essa igreja muda, porque se ela não mudar, eu estou indo embora. É assim, cara. Isso é o cliente, isso não é o discípulo. Porque esse cara não vai querer intimidade nunca, porque ele está aqui, mas ele vem, ele não cria vínculo com ninguém, daqui a pouco esse cara vai embora. Ele não cria raízes, ele não desenvolve amizade, ele não fica perto das pessoas, ele não quer mexer com isso. Ele quer ser servido. E, por fim,
esse cara não quer mudança. O que ele quer que as coisas aconteçam de acordo com o que ele quer. Agora olha o problema. Olhando as atas da nossa comunidade, eu posso falar pela nossa comunidade, segundo o hall de membro que a gente tem, nós nunca tivemos tantos membros como temos hoje, registrados num hall de membro. Se eu pegar 360 pessoas e ter que fazer um culto para cada um, para ser como cada um quer, deixa eu te falar, se for um por dia, nós vamos fazer um culto por dia, vai demorar 1 ano para a gente fazer um culto do jeito que cada um quer. Você já parou para pensar nesse negócio? Isso é absolutamente inviável. Isso não existe. Mas é quando a nossa forma de adorar ou de servir a Deus é o consumo. Quando na verdade a gente é consumidor da fé. Aí nós chegamos no texto. Abra sua Bíblia, por favor, quero fazer uma reflexão rápida com vocês, porque o texto que a gente quer conversar hoje é um texto que vai mostrar pelo menos 2 implicações para nós. Eu acho que uma é uma necessidade, outra é um imperativo. João capítulo 13, o texto não está aqui, eu não coloquei. João capítulo 13, olha o que o Evangelho de João, no capítulo 13, trata para nós. Eu quero ser bem objetivo, vou aplicar isso aqui, e aí eu quero que você reflita sobre o que a gente vai trabalhar aqui. Olha só, João 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final. Ou seja, está chegando a hora de Jesus morrer para poder ressuscitar. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levanta contra mim o seu calcanhar. Está falando de Judas, né? Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou Deus. É isso que Jesus está dizendo. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esse é o texto do Jesus
lavando os pés dos discípulos. Era costume dos judeus, quando chegavam para comer, lavar em primeiro lugar as mãos, porque era um costume cerimonial, ou seja, eles lavavam as mãos para ficarem puros. Mas, como eles andavam na terra batida da Judéia, eles também se achegavam, as mesas eram pequenas, ficavam meio inclinados na hora de comer. Então, como andavam em terras extremamente empoeiradas, também era costume de, ao tirarem as suas sandálias, para chegarem-se às mesas, eles lavarem os pés. A grande questão é que quando você vai olhar esse relato em Lucas, no capítulo 22, você vai observar que os discípulos estão tendo uma grande discussão. A grande discussão dos discípulos é: quem de nós é o maior? A briga deles é essa. Quem de nós é o maior? Aí você imagina Pedro, Tiago e João dizendo: nós somos os maiores porque a gente subiu com ele lá no monte, nós vimos Moisés e vimos Elias. Aí os outros falaram assim: não, nós somos os maiores porque a gente expulsou mais demônio que vocês. Não, a gente é maior porque um dia ele falou lá que a gente, que alguém ia sentar à direita e à esquerda, e o pai sabia, esse alguém sou eu. E a briga deles era para saber quem era melhor. Agora imagina no meio dessa briga, Jesus se levanta, pega uma toalha, coloca assim, mais ou menos no ombro, aí ele pega uma bacia, e os caras brigando: não, eu sou maior, não, eu sou melhor, não, quem vai sentar à direita sou eu, não, quem vai sentar à esquerda sou eu. Aí Jesus pega uma bacia, olha para um deles e fala bem assim: ô Natanael, chega mais aqui. Aí Natanael chega perto e fala: senta aqui, filho. E lá quando está todo mundo brigando, Jesus talvez começa a assoviar, né? Aí ele começa a pegar um pouquinho de água. Aí a discussão lá atrás para. E eles começam a olhar para Jesus e falam: esse cara está doido. E ele começa a esfregar o pé, sabe? Mas pensa naquele pé de menino de 8 anos que jogou bola na rua encardido. Porque não adianta só jogar água, tem que esfregar o negócio. Porque tem poeira demais, cara. E ele começa a jogar água e começa a limpar o pé dos caras. E o caldo preto da Judéia começa a cair e os caras começam a parar de brincar e de brigar. E Pedro olha para ele e fala assim: mestre, o que o senhor está fazendo? Jesus falou: vem, cara, é sua vez. Ele diz assim: meu pé o senhor não lava não. E Jesus olha para eles assim: mas Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem comunhão comigo. E eu acho que esse negócio fez alguma diferença na vida do Pedro. E o Pedro olha para ele e fala assim: por favor, cara, onde tem um chuveiro que eu quero que o senhor me dê logo o banho. Esse negócio de só o pé não dá certo não, cadê o chuveiro? Me arruma logo uma caixa d'água aí que eu quero logo tomar um banho. E Jesus fala: cara, não esquenta a cabeça. Não precisa de caixa d'água, não precisa de chuveiro, não precisa de nada disso. Porque o seu resto já está limpo, eu já te lavei. Eu só estou lavando o pé de vocês para que vocês possam aprender alguma coisa. E é interessante, quando ele termina de lavar o pé de todo mundo, mas eu fico pensando que ele deixa Judas por último. Você já imaginou um negócio desse? Jesus sabe que Judas vai trair ele daqui a... Na verdade, Judas já tinha traído, né? Ele sabe que está chegando a hora dele. E aí eu fico pensando em Jesus ajoelhado, assoviando e lavando o pé do traidor. Eu fico pensando o que passou na cabeça de Judas nessa hora. E Jesus levanta e diz assim: olha, eu só quero dizer... E aí ele está enxugando o pé de Judas. Que nem todos estão limpos não, tá? Não tem todo mundo lavadinho aqui não. Tem um que já fez besteira, que já me entregou. E Judas olha para ele, ele olha para Judas. Jesus termina, senta na mesa, vamos continuar a refeição. Jesus olha para eles e diz assim: vocês entenderam o que eu acabei de fazer com vocês? Vocês não estão me chamando de mestre? Vocês não estão me chamando de Senhor? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Se eu que sou o mestre de vocês,
Se eu que sou o Senhor de vocês, e a expressão Senhor, entendam, é a expressão grega Kyrios. Jesus está dizendo assim, se vocês entendem que eu sou Deus, é isso que Jesus está falando para eles. Se vocês entendem que eu sou o mestre de vocês, e se vocês estão entendendo que eu sou o Deus de vocês, e eu estou lavando o pé de vocês, eu quero que vocês vão e façam a mesma coisa com os demais. A mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Eu, o que ensinou todas as coisas, e o Deus de vocês, que lavei os pés de vocês, quero que vocês façam a mesma coisa. E Jesus deixa bem claro, para acabar com toda e qualquer discussão, vocês não são maiores do que eu. Ele diz, os enviados ou os alunos, eles não são maiores do que o mestre. Vocês não são maiores do que eu. Vocês estão discutindo quem é o maior ou o melhor de vocês. Vocês não são maiores do que eu. Mas eu acho interessante quando ele termina o verso 20 dizendo, eu estou enviando vocês. Façam a mesma coisa. Quando eu estou dizendo quando a gente tentou chamar isso de a revolução do lava-pés, meus irmãos, é porque numa sociedade de consumo, uma necessidade surge. A primeira necessidade que surge é, em primeiro lugar, ser servido por Deus. Essa é a primeira necessidade. Pastor, ser servido por Deus? É. Reparem que é isso que Pedro diz assim, mas olha só, meu pé o senhor não vai lavar. Jesus diz, se eu não lavar o seu pé, você não tem comunhão comigo. Se eu não lavar você, como é que você vai ser chamado de filho de Deus? Se eu não lavar você, como é que você vai nascer de novo? Se eu não lavar você, como é que você vai ser regenerado? Como é que você vai ser uma nova criatura? Não dá. Eu tenho que te servir, Pedro. Foi para isso que eu vim. Agora olha só uma observação, porque essa é a frase que você ouve o tempo todo, quando liga o rádio, quando vê a televisão, quando às vezes você chega em algumas igrejas, a frase é, tem vitória para você. É isso que você ouve. E aí quando os caras falam isso, a igreja vem abaixo. Mas por quê? Porque tem vitória para você, a gente está dizendo que Deus tem bens para te dar. E na maioria das vezes é isso que os caras estão falando. Tem vitória para você. Então, significa que a partir de agora, você vai ser fiel a Deus, e quando você é fiel a Deus, Ele vai te dar alguma coisa. Ou, sucesso, carreira, fama, Deus vai te abençoar, Deus vai te servir. Então, aí a gente já diz assim, Deus vai me servir, então a gente acha que Deus servir um homem é sucesso, carreira, fama, bens, ou pior, relacionamento. A reportagem no Gazeta Online, você pode ver aí depois, aí não, tá? Mas você chega em casa depois e dá uma olhada. Tem um monte entre a Reta da Penha e a Leitão da Silva, o monte da Cezanne. E a turma costuma ir lá orar à noite e tal. Eu achei engraçado, porque os repórteres foram entrevistar o pessoal, por que eles iam lá orar à noite. Você fica assustado quando você olha os motivos. Os motivos são sempre esses. Olha a reportagem. Sempre, a gente está indo buscar Deus porque a gente quer, e aí sempre um lá dizendo que ele queria uma mulher para casar. O outro, ele quer bem. O outro quer sucesso, quer carreira, quer fama. Oi, meu irmão. Quando a gente está dizendo de que Deus precisa servir a gente, eu queria te desafiar a pesquisar nos deuses criados pelos homens. Um Deus que veio viver com as suas criaturas. Ninguém conseguiu criar isso. Os gregos não criaram isso, os romanos não criaram isso, nem história em gibi criou isso. Ninguém conseguiu. Jesus é tão perturbador porque ele não cabe na nossa cabeça. A gente não conseguiria inventar um Deus que se encarna. Isso não entra na cabeça da gente.
um Deus que vem viver com as suas criaturas, e o pior, um Deus que apanha das suas criaturas. Calma, gente, calma. Quando Jesus voltar é trombeta, não é barulho, fica tranquilo, tá? Ouvir uma trombeta você fica ligado, mas isso é barulho comum, esquenta não. O cara assustado, olhando para lá. Ser servido por Deus, a gente está dizendo simplesmente do que Jesus fez para revogar toda a culpa que a gente tem. A gente está querendo dizer da atitude de Deus de vir até nós, seres como nós. E quando eu lembro de Jesus morrendo, eu fico pensando, quantas vezes será que passou pela cabeça de Jesus quando estava tomando pancada de soldado romano? Quantas vezes talvez não passava pela cabeça de Jesus a ideia de acabar com aquilo ali? Porque quando ele está no Getsemane, ele olha e diz assim, eu podia orar para o meu pai, e ele mandaria uma legião de anjos para acabar com esse negócio aqui. Mas ser servido por Deus é compreender como Deus vem tomar o nosso lugar, como Deus vem substituir a gente. Porque se o salário do pecado é a morte, era para a gente morrer, mas Ele morre no lugar de gente. Isso é ser servido por Deus. Ser servido por Deus é ter fé para se apropriar dessa verdade eterna, de que eu só consigo chegar até Deus a partir do momento em que Ele me serve em Jesus. E eu sou servido por Deus. E como eu sou servido por Deus, porque eu não preciso fazer nada, porque a obra de Jesus é uma obra de Deus que vem ao encontro da gente. E é diferente, porque nas religiões normais, o que você precisa fazer? Nas religiões normais, para conseguir o favor de Deus, os caras têm que fazer oferenda, os caras têm que entregar sacrifícios. No cristianismo é Deus que se sacrifica por nós. No cristianismo não é ninguém precisando fazer nada para chegar até Ele, porque o máximo que a gente conseguiu fazer foi se afastar dEle. Agora Ele veio ao nosso encontro. Isso é ser servido por Deus. Ser servido por Deus, meus irmãos, é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quem é crente sabe disso. Que tipo de religião? Um Deus completamente transcendente, que transcende os céus dos céus, que nada suporta a sua glória, vem morar dentro dos seus servos. Que Deus é esse? Que Deus perturbador é esse, que vem morar dentro de nós? Que Deus é esse que adota a gente, chamando a gente de filho? Que Deus é esse que a raça que Ele criou o mata, quer ver Ele longe deles? A raça olha para Ele no jardim que Ele criou e diz assim, nós não queremos mais viver com você, mas mesmo assim, esse amor é tão incondicional que Ele vem de encontro a nós. Meus irmãos, Jesus é perturbador por isso, porque mesmo sendo Deus, Ele vem ao encontro de cada um de nós, não para te dar dinheiro, às vezes não para te dar cura, embora você pode orar por isso, não para resolver problema, mas Ele veio para botar a vida dEle dentro de você. Isso é serviço de Deus para nós. Quando você chega para trabalhar todo dia, e Tim Keller diz assim, Jesus é perturbador, porque quando você chega todos os dias para trabalhar, tu tem às vezes um patrão, você chega lá de manhã cedo, você tem que fazer tudo o que esse patrão manda você fazer. Só que Jesus é contrário a isso. Ele contraria a lógica. Jesus contraria a lógica do mais forte, porque ele se torna mais fraco. Jesus é tão contra a evolução das espécies, que ele contraria até isso, porque ele vem se fazer o menor. Cara, ele é perturbador. E só tem parte com ele. Só é filho de Deus quem entendeu isso. Quem foi servido por Ele. Só quem foi servido por Ele. Quem entende que Ele veio tomar o lugar da gente. Quem entende que Ele veio exatamente porque a gente não conseguiria fazer. Esse é o Evangelho de Jesus. Livros que você não pode morrer sem ler. Esse é mais um deles. Francis Schaeffer, você pode ler qualquer coisa do Schaeffer que eu assino embaixo, bato carimbo, leia o Schaeffer. Não morra sem ler Francis Schaeffer. Não morra sem ler ele. Pastor presbiteriano, morreu em 1984.
Schaeffer dizia que o homem do século XXI está preocupado demais com duas coisas: paz pessoal e prosperidade. E Jesus está preocupado em te dar a vida eterna. E Jesus está preocupado em restaurar a tua vida. Jesus está preocupado em restaurar sua comunhão com Deus. Jesus está preocupado em você ser uma nova criatura, porque você não precisa mais andar do jeito que você anda. Ele está preocupado em fazer você nascer de novo e ter parte com Ele no reino de Deus. Ele está preocupado em te dar a vida eterna, porque você não precisa mais ser escravo das suas paixões, ser escravo da cultura de consumo, porque Deus é contra isso, porque Ele veio se fazer um de nós. E a segunda é uma consequência. Se primeiro é uma necessidade, segundo é uma consequência, pode botar o verso 20 ali também. Mas que consequência é essa? Servir aos outros e servir a Deus. Essa é a consequência. Eu queria terminar aplicando da seguinte maneira. Olha só. Uma igreja é um organismo vivo, ok? Se a igreja é um organismo vivo, cara, ela cresce. Se ela cresce, ela diz o seguinte: primeiro ela cresce em quantidade, ela vai crescer em qualidade, ela vai crescer em relevância. A gente tem conversado isso o tempo todo. Mas, isso eu acho que serve como um parâmetro para a nossa vida cristã. Por quê? Porque eu trouxe um termômetro para a gente. E o termômetro que você precisava observar é o seguinte: pense se você serve aos outros e a Deus nas seguintes óticas, e só nessas óticas. Olha só, primeiro, na adoração. Você serve, e aqui é a Deus, o adorando. Como é que é a sua adoração a Deus? Como é que é a sua vida de adoração? O cristianismo, eu disse isso aqui quinta-feira, não faz nenhuma dissensão entre sagrado e profano. Significa que adorar a Deus não se adora no templo, se adora a Deus na vida, não se adora a Deus em momentos simplesmente, mas se adora a Deus em tudo que fazemos. Então a pergunta é, eu sirvo a Deus e sirvo o próximo? A pergunta que eu te digo é a seguinte: como é que se adora? Segunda, se eu sirvo a Deus, sirvo o próximo, além da adoração, acho que um outro termômetro é comunhão. Como é a comunhão da gente? Quando eu estou dizendo comunhão, eu não estou dizendo simplesmente comunhão como igreja. Mas eu acho que isso serve de termômetro para a gente como igreja. Pense como é nossa comunhão. Para que eu sirva o outro como eu sirvo o outro se eu não estou com ele. E aí eu queria que você pensasse na rapaziada do seu trabalho, na rapaziada da sua vizinhança. Qual é a sua relação com esse tipo de gente? Que tipo de relação você tem com essas pessoas? Para que você tenha um termômetro se você serve a Deus e se você serve o outro, é o que eu te pergunto: como é que você olha o outro? Ele é seu adversário ou seu semelhante? Como é que você olha o outro? Como alguém que você tem que arrancar a cabeça para poder chegar na frente? Ou é alguém que você precisa e quer ver o bem? Eu estava conversando com o Jader essa semana e ele estava me contando a história, e depois eu lembrei daquela história do maratonista, né? Ele vinha correndo, eu achei isso muito legal. Pesquisem isso, essa história é muito fantástica. O cara ganhando a maratona, errou o caminho. Parou antes. Depois, o cara que passou na frente dele percebeu o que aconteceu. E ele podia ganhar. Só que ele para na linha de chegada e puxa o que parou antes na frente. E aí alguém pergunta para ele assim: por que você fez isso? Eu achei muito interessante, porque o cara que puxou o que parou antes, puxou ele para frente, para que o cara que ia ganhar a corrida, puxou ele para frente. O repórter falou assim: mas por que você fez isso? Ele disse assim: mas isso o quê? Isso. E o que eu falei: isso o quê? Na cabeça dele, ele não conseguia conceber que ele ganharia a corrida daquela forma. Porque o cara errou. Isso não era justo. Ele não podia tomar o lugar de quem realmente era o ganhador legítimo. Ele não podia fazer isso. Se fosse na nossa cultura, engraçado é que ele ainda diz assim: por que quando ele entendeu a pergunta, no final ele olhou e falou assim: como é que eu ia comemorar uma vitória dessa no pódio e o que minha mãe ia pensar de mim? Né? Isso é muito legal.
Mas às vezes parece que na nossa cultura a gente passava na frente e a gente chegava no final e falava assim, o mundo é dos espertos, cara. Era isso que a gente falaria. E é um termômetro que eu acho que a gente precisa ter. Outro, cara. Quando eu chamo discipulado, eu estou pensando assim, cara, como é que a gente cuida uns dos outros? Discipulado no contexto bíblico é pastoreio mútuo. Como é que a gente cuida uns dos outros? Às vezes eu fico pensando que uma igreja que só consome, como ela não tem vínculo, às vezes tem um monte de vocês que está com um monte de necessidade, dificuldade, quem está do seu lado poderia te ajudar, mas não te ajuda porque a gente não ajuda uns aos outros. Nós não lavamos os pés uns dos outros. Não existe uma revolução do lava-pés, porque a gente nunca pode contar com quem está do lado, a gente nunca pode contar com as orações de quem está do lado da gente, com o pastoreio de quem está do lado de nós. E quando eu fico pensando numa comunidade cristã, ou numa vida cristã, a pergunta é, como anda o nosso pastoreio mútuo? Como anda? Quer outra coisa? Estou acabando? Evangelização. Porque eu cuido do outro e trabalho para Deus, porque se eu entendi que Jesus é a solução para o mundo, John Stott dizia isso. John Stott falava assim, o problema do mundo a gente já sabe qual é, o pecado. O problema é o que fizeram com o sal da terra e com a luz do mundo. O que para resolver a gente já sabe qual é a resolução. O problema é o que o sal da terra e a luz do mundo fizeram. Eu termino no serviço. A gente tem colocado em prática aquilo que a gente tem, os nossos dons a serviço de quem e como. Talvez você se pergunte assim, o que eu faço com isso, pastor? São 3 perguntas que eu quero que você leve para casa. A revolução do lava-pés é simplesmente isso. Como você é servido por Deus? Qual visão você tem do serviço que Deus fez e faz por você? Que visão é essa? É só de sucesso, bem, relacionamento? Ou é a visão que vem da cruz de Jesus? Segundo, qual é a sua relação com o próximo? Ele é seu semelhante ou seu adversário? Terceiro, como é que você anda servindo a Deus? Como é que tem sido o seu serviço? Vamos orar? Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor e te engrandecemos e agradecemos. Que aconteça conosco, meu Pai, seja uma verdadeira revolução. Que o que aconteça nas nossas vidas seja uma reflexão que vem do Senhor. Para que haja uma revolução nas nossas vidas, não para sermos servidos, mas para servirmos. E é assim que a gente clama, é assim que a gente pede ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, transforme os nossos corações, em nome do Senhor Jesus.